Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a chamada Operação Contragolpe prendeu 5 pessoas. 3 militares da ativa, 1 da reserva e 1 policial federal, no âmbito da investigação de uma tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pois bem, ouçam-me até o final. O que foi revelado até agora, se confirmados todos os fatos apurados pela investigação, é gravíssimo. O Brasil precisa saber se houve uma tentativa de golpe de Estado em 2022 e quem estava nela envolvido. O que aconteceu naquele fim de 2022 entre as eleições e a posse de Lula da Silva? Houve um planejamento de um golpe de Estado, liderado por generais do Exército Brasileiro? E Bolsonaro estava envolvido nesse planejamento? Se sim, houve um comando de Bolsonaro para executar o plano ou, ao contrário, para não executá-lo? Quem participou? Até que ponto foram os planos? Na história do Brasil, não seria a primeira vez em que se daria uma intervenção militar. Por mais de uma vez eu disse, aqui na BP e fora dela, que na história da República no Brasil, pela ausência de um poder moderador, as crises entre os poderes se tornavam intransponíveis. As Forças Armadas, então, rompiam a ordem constitucional e um novo ciclo se iniciava. Basta assistir ao curso As Origens do Estado, que eu gravei aqui mesmo para os assinantes da BP, para perceber que as Forças Armadas se alçaram ao exercício do poder moderador em diversos momentos políticos do Brasil. Vejamos 1930. Getúlio Vargas, inclusive acusando fraude nas eleições que elegeram Júlio Prestes, derruba o então presidente Washington Luiz e forma um governo provisório. Ficaria no poder, comandando uma ditadura, por mais de 15 anos. Em 1964, com a derrubada de João Goulart, havia a expectativa de convocação de novas eleições. Apenas em 1985 houve eleição. E ainda assim, indireta. O Brasil levaria 25 anos para ter uma eleição direta para presidente da República, depois de 64. Na própria proclamação da República, o primeiro golpe militar sofrido no Brasil, houve a formação provisória de um governo, com a promessa de um plebiscito para definir a forma de Estado, se república ou monarquia. O plebiscito aconteceu 104 anos depois. Nunca, na nossa história, construímos uma democracia e um Estado de Direito com um golpe militar. Jamais o resultado de um regime militar foi a liberdade, em qualquer circunstância. Foi isso que aconteceu em 2022? Mais uma vez, houve uma tentativa de golpe? Em qualquer país democrático, essas questões precisam ser respondidas e precisam ser respondidas dentro da lei. Precisam ser respondidas em um processo que possa ser chamado de devido processo legal. Isso é, o inquérito deve ser conduzido por uma autoridade policial competente e isenta. O Ministério Público deve agir à vista da prova levantada pela polícia. E o juiz deve ser isento, imparcial, para que a decisão decorra da análise dos elementos do processo sem pré-julgamento. O juiz da causa deve ser aquele que a lei previamente define, e não alguém escolhido para o processo. Deve haver duplo grau de jurisdição, ou seja, um tribunal ao qual recorrer da sentença. Todos esses elementos dão, em um Estado de Direito, legitimidade às decisões judiciais. Os processos, assim conduzidos, buscam a justiça, e pela justiça, a pacificação social. A confiança que um país tem na solução de um caso dessa magnitude depende diretamente da percepção da sua apuração e do seu julgamento como justos e legais. Os maiores veículos de imprensa retratam, com cada vez mais frequência, que esta não é a percepção consolidada no Brasil. Precisamos pacificar o Brasil. E só há possibilidade de pacificação social com o retorno ao Estado de Direito. Ou seja, o caminho para esclarecer os fatos é o caminho da lei. Precisamos confiar na lei. Mas quando nos distanciamos dela? Talvez quando Lewandowski, então presidente do STF, hoje ministro de Lula, decidiu dividir a votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2 momentos diferentes. A perda do mandato e depois a perda dos direitos políticos. De lá para cá, o Supremo Tribunal Federal se alçou a exercer o poder moderador sem que a Constituição lhe atribuísse este papel. O que poderia ter sido a solução da crise do impeachment foi apenas o início de outra maior ainda. A conduta de Lewandowski deixou um certo retrogosto de parcialidade, a impressão de que o juiz tinha lado. A Lava Jato,
que foi depositária das esperanças dos brasileiros, também incorreu em desvios do devido processo legal. Deu-se a anulação dos processos de Lula e a sua reabilitação. Houve cerceamento da liberdade de expressão nas redes sociais e fora delas, inclusive durante a campanha eleitoral. Tudo isso antes ainda daquele fim de 2022. A atuação do Supremo Tribunal Federal não reduziu a temperatura do processo político, mas o contrário. De lá para cá, a indicação do advogado de Lula para o STF, a troca de cadeiras de Flávio Dino e Lewandowski, o fato de toda essa investigação acontecer no mesmo inquérito que investiga Bolsonaro pelo caso das joias, da sua vacinação e de eventuais ataques virtuais a opositores, nada ajuda a dar credibilidade para aqueles na população que, mesmo bem intencionados, desconfiam deste processo. O Supremo, que se alçara a exercer o poder moderador, passou a estar também no centro do conflito constitucional e político brasileiro. Constatar e se opor a este enfraquecimento do Estado de Direito no Brasil não significa e não pode significar apoiar um golpe militar. Até para que a indignação de grande parte da população brasileira, legítima, não seja manchada por uma cúpula militar que, em vez de megafones e manifestações, opta por armas e canhões. Houve apenas um plano ou houve a tentativa de executá-lo na prática? A lei brasileira não pune a cogitação e nem sequer a preparação para um crime. Só há punição criminal a partir dos atos de execução propriamente ditos. Mal comparando. Se alguém compra uma arma pensando em matar seu vizinho, estuda os seus hábitos, coloca-se em posição, mas decide não puxar o gatilho, não há sequer tentativa de homicídio. Mas, se militares planejam um golpe de Estado, há, no mínimo, graves delitos de natureza militar, disciplinar e administrativa. O plano que estes militares traçaram, enquanto milhares de pessoas se acumulavam em frente aos quartéis, chegou a ser posto em marcha naquele fim de 2022? O silêncio de Bolsonaro após perder as eleições certamente ajudou a aumentar as especulações e a acirrar os ânimos. Mas talvez essas mensagens, esses documentos, esses planos, tenham ficado apenas no campo das especulações, das cogitações, das hipóteses. Talvez, no entanto, tenham cruzado a divisa que separa os atos de preparação, quando ainda não há crime, dos atos de execução, quando o crime está em andamento, ainda que possa ser interrompido. Os investigados, se planejaram e começaram a executar o seu plano, desistiram antes de colocá-lo em prática ou foram interrompidos por fatos alheios à sua vontade? Eles tinham os meios necessários para implementar o plano que traçaram? Ou não tinham condições de dar um golpe de Estado, como uma senhora com um batom pichando uma estátua? Tudo isso precisa ser respondido. Há no Brasil os que acreditam que o país já sofreram um golpe de Estado com a tomada das instituições e uma eleição parcial. Há os que acreditam que não houve qualquer ato desses militares para tomar o poder. E há os que acreditam, sim, que houve uma tentativa de, pela força, abolir o Estado de Direito e tomar o poder por um golpe militar. Tudo isso deve ser esclarecido. Mas só há um caminho de pacificação social a partir daqui: o caminho da lei. Que uma possível vítima do suposto golpe seja o condutor do inquérito é não apenas inflamatório, como profundamente ilegal. Que não haja julgamento em ao menos 2 instâncias é uma excrescência. Só há um caminho para responder ao Brasil o que ele quer saber: o devido processo legal. Dele dependem a justiça, o Estado de Direito e também a democracia. É preciso investigar, com a imprescindível formalidade do regramento jurídico brasileiro, todos os fatos, que, se forem confirmados, são sim graves. Até porque, se não for desta maneira a investigação e o julgamento, restarão muitas pessoas bem intencionadas, levadas a desconfiar do resultado do processo pela parcialidade do seu julgamento. E mais, sem isso, a radicalização política só crescerá. E pode tanto levar à anulação do processo, quando os ventos políticos mudarem, como pode também jogar ainda mais lenha no conflito político que estamos vivendo. A humanidade levou mais de 1000 anos construindo os instrumentos para fazer justiça. Se é justiça que queremos, se é esclarecimento, julgamento e punição dos culpados,
que sigam os ritos que o Estado de Direito consagrou. Separação entre o acusador e o julgador. Imparcialidade do juiz. Duplo grau de jurisdição. Juízo natural. Ampla defesa. Contraditório. Igualdade perante a lei. Presunção de inocência. Sem isso, não se trata de justiça. Não se trata de lei. Não se trata de Estado de Direito. Não se trata de democracia. O rumo que esperamos, que queremos, é o rumo da retomada do Estado de Direito na sua plenitude. Nem golpes militares, nem atropelos judiciais podem estabelecer o ideal de liberdades individuais, democracia e império da lei. A tarefa que temos pela frente é a maior desta geração: recuperar a Constituição pela via constitucional. Não é fácil. Pode soar idealista e pode até parecer impossível, mas é o nosso dever. Queremos acelerar o nosso ritmo em 2025 e tirar vários temas relevantes dessas pastas, como uma produção sobre o MST, sobre a violência que assola o Rio de Janeiro, sobre a escravidão, o fascismo e muitos outros, incluindo temas que envolvem escândalos que abalaram a nossa nação. Mas sem você, isso não será possível. Precisamos alcançar a marca de 25 mil novos membros vitalícios para seguir com vários desses projetos. Para isso, te convidamos a ser um membro vitalício da Brasil Paralelo. Chegamos a um valor realmente promocional para você aproveitar essa condição e dizer adeus às mensalidades. Basta tocar no botão desse vídeo e garantir seu acesso vitalício. Ao se tornar um membro vitalício, você terá acesso para sempre a tudo que já criamos e ainda vamos criar dentro do nosso stream. Já são os últimos dias dessa promoção e quando for encerrar, você não vai mais encontrar essa oportunidade com esses preços e condições. Entenda, você está diante da melhor condição da nossa Black Friday, uma promoção exclusiva que eu tenho certeza que você não viu em nenhum outro streaming do mundo. Você está prestes a ter seu acesso ao Streaming BP para toda a vida, um único pagamento promocional. Depois disso, você nunca mais vai precisar renovar a sua assinatura da Brasil Paralelo. É BP para sempre. Estamos contando que você fará a decisão certa para que possamos seguir com tudo o que planejamos para 2025 e para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nós estamos falando com você. Você tem um papel fundamental nisso tudo. Toque no botão deste vídeo e faça parte da Brasil Paralelo por toda a vida. Brasil Paralelo. Assine uma vez e acesse para sempre.